Gestão financeira inteligente para clínicas e consultórios. Hoje é sobre isso e sobre esse mundo do financeiro que a gente vai conversar nesse episódio do 981cast. Bom, e para ti que ainda não nos segue, o 981cast é um podcast da 981, a primeira empresa especializada em experiência do paciente aqui da região sul do Brasil, onde a gente fala sobre diversos temas relacionados aos negócios da área da saúde, sobre empreendedorismo, sobre experiência do paciente, marketing na área da saúde e gestão de clínicas e consultórios. E como a gente sabe que gestão, dentro de gestão, a gente precisa falar sobre gestão financeira, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas, antes de começarmos, eu preciso lembrar você de ir lá se inscrever no nosso canal do YouTube. Estamos no YouTube, @981, por extenso, bem simples de escrever. E também no Spotify, 981cast Negócios em Saúde. Vai lá, nos segue, é bem rapidinho e tu vai nos ajudar muito pra gente crescer e entregar o nosso conteúdo para cada vez mais pessoas que precisam escutar sobre isso. Bom, e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, Bruno Silveira. Bruno, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu sei do quanto a tua agenda é corrida. Eu tô muito feliz por te receber aqui hoje, nesse momento, e quero te agradecer, né, o aceite desse convite. Se apresente para nós, então. Show de bola, eu que agradeço o convite. Meu nome é Bruno Silveira, sou casado com a Nicole, né? Estamos com a Aurora no forninho, já adorando, já tá chegando. Já tá quase lá. Já tá chegando, já, né? Que é um mesinho, né? E a honra é toda minha de poder participar, de trocar ideia. Eu digo que a gestão é o que eu vivo 24/7, né? Com a rotina da Data for Company, né? Levando a gestão financeira para as empresas, né? Então eu sou hoje CEO da Data for Company, que é uma startup que o principal objetivo dela é levar a gestão financeira para pequenos e médios negócios, né? Hoje a gente está falando de mais de 5 milhões de empresas que movimentam a economia. Se a gente vai olhar nos dados do IBGE, são mais de 20 milhões de CNPJs, né? Isso. Mas que de fato possuem movimentação, que estão devidamente formalizados, né? A gente fala que já utilizam um software de gestão, uma ferramenta de gestão, são mais de 5 milhões de empresas. E esse é o nosso dia a dia. Então, o que a gente puder colaborar é sempre um prazer, né? Nossa, que legal. E tu já empreende há quanto tempo aí nessa área? Empreendo há 7 anos, né? Na área de análise de dados, há aproximadamente 3 anos, né? Antes eu já empreendia, mas na área de prestação de serviço e infraestrutura de redes, que era muito... foi toda a minha formação técnica e graduação foi na área de TI, e depois eu migrei para a área de negócio com o BI, né, com o Business Intelligence, há uns 3 anos atrás, mais ou menos. E a Data for Company existe há 18 meses, né? Super ainda recente, né, mas já com resultados surpreendentes, né? Bom, eu trouxe para vocês que estão nos escutando, que estão nos acompanhando aqui, eu trouxe o Bruno por alguns motivos especiais, assim, porque, primeiro, já conheço o Bruno de longa data, né? A gente já se conhece, mas ultimamente as nossas agendas não estavam se fechando e a gente não tinha conversado, fazia muito tempo que a gente não conversava. Hoje a gente está retomando, inclusive antes de começarmos a gravação, a gente já estava conversando, tem tanto assunto para conversar e para resgatar. Além disso, o Bruno também é irmão de uma colaboradora nossa aqui, então o que faz ainda ser mais especial esse momento. E fora disso, assim, falando, o Bruno sempre foi uma pessoa que me marcou muito no sentido de ser alguém fora da curva. Não é alguém que... é alguém que chama atenção pela sua dedicação, pelo teu foco, pelo teu realmente, como tu disse antes, né? Tava falando aqui no off, né, no viver nessa tua bolha, mas com isso tu tem resultados muito surpreendentes. E tu, de fato, é uma pessoa fora da curva, porque tu se dedica muito ao que tu faz e isso é muito lindo. Eu acho que a gente tem que mostrar isso para as pessoas e o conhecimento que tu tem dentro da tua área, a dedicação com que tu faz isso mostra todos os resultados que tu tá tendo. Então, tu tem muito conhecimento para trazer hoje aqui para os nossos ouvintes aí, espectadores, sobre essa parte de gestão financeira e sobre esse teu negócio que tu tem hoje. E a gente vai começar falando sobre essa parte, então, né? O porquê que hoje isso é uma grande dor dentro das clínicas médicas, não só clínicas médicas, mas do profissional da área da saúde, né? E isso também foi um dos motivos que fez eu te chamar para cá, para o 981cast.
A área financeira é uma grande dor do profissional e do empresário da área da saúde, né? No sentido do porquê que eu tô dizendo isso. Porque cada vez que eu faço consultorias, cada vez que eu converso com um profissional, eu enxergo o quanto eles não têm conhecimento sobre. Por quê? Porque o profissional da saúde se dedica muito a essa parte técnica, olha muito pro seu, não, se eu sou médico ginecologista, eu vou lá, vou me especializar na ginecologia, vou focar nessa parte técnica, mas eu não vou olhar para a gestão do meu negócio, porque na verdade isso, eu sei quanto que eu tô ganhando lá no final, eu sei o meu faturamento, mal e porcamente, digamos assim, né, com o perdão da palavra, mas o quanto isso é importante para olharmos para isso, né, Bruno? Então a gente precisa falar sobre isso. Por que tu acha que muitas clínicas e consultórios enfrentam dificuldade nessa gestão financeira? Bom, o motivo é mais simples do que a gente poderia imaginar, né? Porque ninguém foi preparado para isso, né? Então o Brasil tem uma característica de formação técnica dentro das suas especialidades, onde tu aprende a especialização técnica que tu escolheu, né? Então, na área da saúde não seria diferente, né? Então, dentre os longos anos de estudo, né, da área da saúde, 99% do tempo é investido justamente em se especializar e entregar excelência dentro daquilo que se escolheu, né? O grande problema da gestão financeira do Brasil, em aspectos gerais, é justamente a gente imaginar que é intuitivo um país que é extremamente complexo, né? Onde a gente tem dos mecanismos tributários e fiscais tão difíceis de se entender, né? Principalmente quando tu sai do regime do Simples Nacional, por exemplo, né? E tu vai avançando, muita coisa não é simples. Tu entender tuas margens, tu saber precificar corretamente, é uma série de assuntos assim que a gente não é preparado para isso. Então, o simples fato da gente achar que é óbvio, a gente já não investe tempo, porque não, basicamente prestar o serviço, receber o dinheiro, né, pagar os custos e o que sobrar é meu, né? Isso aí, fica aqui no meu bolso, sobrar é meu, vou poder fazer uma viagem, poder comprar um carro novo, e era isso. E é muito esse pensamento, essa mentalidade, muito, né? E aí eu fico pensando, hoje, o que tu percebe que são... Eu percebo vários, vamos ver se mais ou menos está de acordo, assim, com o que tu pensa, que tu vê na tua realidade lá, do que eu vejo aqui. Que erros que tu percebem sendo os mais comuns, assim, hoje, desse não olhar para a gestão financeira do negócio? Olha, eu acho que os principais erros, né, são sempre dirigir o carro com o painel, com o controle com o computador de bordo desligado, né? Tipo, imagina o impacto pra gente se a gente não tivesse o painel do carro. Meu, por mais noção que tu tenha, tu não sabe se eu não sei, pelo menos, quando eu tô 80 e quando eu tô a 100. Né? E 80 e 100 num negócio muda tudo, né? Porque hoje, área da saúde, a gente vai falar de margens, mesmo na prestação de serviço, margem líquida em torno de 8%, 15%, talvez, se muito bem organizado, 20%, né? Se muito bem muito eficiente, consegue chegar a 20%. Raro operações diferentes aí, né, que tenham algumas particularidades, mas a gente fala no geral nessa base de margem. Então, qualquer custo, despesa que fuja do nosso controle, já afeta diretamente na última linha. E às vezes o empreendedor ele não consegue entender, porque em tese ele paga o básico para a operação rodar e não consegue entender por que no final a conta não fecha. Mas são tantas variáveis que precisam aparecer nesse painel, como uma questão muito básica na prestação de serviço é a precificação. A precificação, ela, assim, é algo simplesmente que vai definir muita coisa do teu negócio, né? Só que a precificação, ela tem uma questão que às vezes a gente como empreendedor esquece de olhar, porque muitas vezes é feito no benchmark de mercado, que é totalmente errado. Na verdade, eu vejo que, assim, 99,9% dos empreendedores aí ainda trabalham nesse ponto, desse benchmark, né? Desse olhar, assim, para...
Não, mas eu vejo que a concorrência tá cobrando isso. Ah, tá cobrando R$500 a consulta, ou tá variando de 500 a 700, então eu vou cobrar mais ou menos essa média. O procedimento cirúrgico, o procedimento lá que tu tem que fazer, que tu vai usar um equipamento. E eles só olham para o mercado, eles não têm noção de precificação. Eles não conseguem enxergar os outros pontos. O que ele tem de custo? Eles não conseguem enxergar. E isso é um erro, assim, ó, que eu percebo muito grande, muito forte, assim. E essa estrutura de tu conhecer a tua estrutura de custos e despesas, né? Essa simples diferença entre custo e despesa, né? Basicamente, custo é tudo que tu consegue e depende de apropriação para prestação de serviço, né? Então, o que é a simples diferença do que é fixo e o que é variável, né? Por exemplo, uma despesa com tráfego pago para dentro de uma clínica média, ela entra onde? Dentro de uma estrutura de um demonstrativo de resultado. Entra nas despesas? Não, vai entrar no custo variável. Por quê? Aquilo lá, ele vai ter uma grande variação. Não é todo mês que tu vai gastar a mesma coisa. O primeiro ponto é isso. E caso tu não tenha aquele investimento, não necessariamente a tua operação ela vai parar. Claro que a gente sabe que talvez não venham os clientes. E daí a gente entra num outro ponto que é vamos dizer assim, um grande vilão quando a gente fala principalmente de prestadores de serviço, que a gente esquece de calcular a ociosidade, né? Porque, beleza, Bruno, calculei todos os meus custos aqui. Eu preciso cobrar R$1.000 a consulta. Legal, né? Que show, né? Mas daí a gente... Esse ponto é importantíssimo falar. Uhum. Porque daí a gente entra numa questão de, cara, o mercado vai pagar por isso. Exatamente. Né? E daí quando tu tá cobrando R$1.000, mas tá fazendo uma consulta por dia. Isso. E daí a conta não fecha porque a tua ociosidade ela é muito maior. Então, esse simples fato de precificar, ele é uma ciência super complexa, porque tu tem que entender fatores da porta para dentro, que são a tua estrutura de custos e despesas, mas mais do que isso, tu tem sim, um dos itens é tu entender mercado, né, pra ver se tu tá dentro ou tá fora, porque se eventualmente tu estiver fora, tu tem que entender, cara, por que eu tô pagando tanto a mais com aluguel, por exemplo? Porque daí tu começa a identificar... Tu vai analisando, de fato tu vai começar a olhar uma coisa um pouco mais... dedicada, um pouco mais analítica. Exatamente. Né? E assim, Bruno, vamos conversar então, vamos tentar esmiuçar mais esse assunto, claro. né? Custo, né? Essas despesas variáveis, né, que tu falou. Tem N coisas que podem entrar aí, né? Sim. Custo fixo, aluguel, água, luz, internet, custo com pessoal, secretária, essas coisas entrariam no custo fixo. Isso aí. E aí essas despesas variáveis, me dá exemplos dentro de um consultório médico. Despesa variável, ela, primeiro, vamos dizer, características dela, ela não vai entrar no teu... Ela varia realmente, né? Mês a mês ela varia, pode não, inclusive não haver em algum mês, só que ela não vai ter uma correlação direta com o serviço prestado, né? Então, não necessariamente o teu serviço ele depende daquela despesa, e daí esse é um ponto, para cada negócio varia. Para cada negócio as despesas variáveis varia não no sentido do valor, mas varia qual vai ser a despesa variável. O marketing na minha estrutura de Data for Company, ele entra numa linha diferente do que vai entrar para uma clínica médica, por exemplo. Então, vai muito de como tu estruturou um modelo de negócio. Exatamente. Tá. Porque se para o meu negócio é crítico eu ter, por exemplo, vamos pegar o comércio. Para o meu negócio, não existe a possibilidade de eu não ter uma loja grande no centro. Então, o custo fixo, que nesse caso é custo fixo mesmo, para uma agência que opera em home office e trabalha totalmente em home office, não tem necessidade nenhuma de ter essa linha. Então, não é fixo. Não é fixo porque se tu pode optar por ter, mas se tu não tiver, não vai mudar nada na prestação de serviço. Perfeito. Porque os colaboradores não precisariam estar ali. Foi uma escolha tua de querer ter o escritório. É um diferencial.
Isso aí, porque tu entendeu, culturalmente é melhor, enfim, daí a gente entra nas vantagens e desvantagens. Perfeito. Mas o ponto é que de acordo com como você estruturou o modelo de negócio, isso vai ser crítico para determinar o que vai entrar dentro das tuas despesas fixas e variáveis e custos fixos e variáveis. Entendi. O que é importante entender é que os custos são diretamente ligados à prestação do serviço ou da venda do produto, e as despesas elas vão estar lá independente da venda ou não venda daquele produto. Né? Então, por isso que a gente fala que tem que ser sempre, mensalmente, se não der, trimestralmente revisitada essa estrutura para ver se tudo que fazia sentido um tempo atrás ainda faz. Tá? Porque não é uma coisa estanque, que fica ali e vai ser para sempre assim. Não, nunca é. Inclusive, a precificação, o preço final que tu pratica com os teus clientes, tu não consegue, muitas vezes, reajustar isso com alta frequência. Vamos pegar uma média, uma vez por ano tu vai fazer um reajuste, e tem muitos clientes que às vezes eles te geram volume e tu escolhe não ajustar um ano, de repente, eu tô com uma margem legal, ele tá consumindo um pouco menos, eu não vou ajustar o contrato com esse cliente. Por isso que é tão importante tu olhar da porta para dentro para entender se tudo aquilo que fazia sentido ainda faz. Para tu entender se aquela decisão que tu precisa tomar, ela tem uma base, né? E a gestão financeira nada, né? Fazendo assim um resumo muito simples e uma tradução, ela nada mais é do que ela vai te ajudar muito, né? Num nível, sei lá se tem algum percentual sobre isso, a tomar decisões e decisões mais assertivas no teu negócio, né? No sentido de que nem tu falaste antes. E a gente tem N coisas, a gente não tem só o valor que entra e o valor que sai. A gente tem N pormenores que a gente tem que olhar ali dentro, porque cada vez que o teu negócio vai crescendo, são níveis, né? Como se fossem níveis de jogos, né? Tem um mentor meu que fala muito sobre isso, assim, a tua empresa ela tá faturando de 0 a 50 mil, tu tá jogando num nível. Daqui a pouco, acima de 50 mil, tu já tá jogando outro nível. E aí tu tem que estar olhando para isso de formas diferentes de como tu faturava antes, quando tu faturava 10 mil, sei lá, né? Inclusive em margens esperadas, né? Tu prefere ter um negócio... e daí isso é totalmente natural. Tu prefere ter um negócio com 20% de margem líquida sobre um negócio que fatura 100 mil por mês, ou tu prefere ter 10% de negócio que fatura 5 milhões? O que é melhor? Justamente, né? E na escala, isso é algo que não tem muito como fugir. Quando tu vai aumentando a operação, o percentual da margem ele tende a cair. Isso é algo que não tem muito como se evitar, porque a tua estrutura, principalmente prestação de serviço, né? A gente tá falando, porque tu tem profissionais ou tu tem uma estrutura... Tu vai depender de equipe, exatamente, de estrutura, tudo mais, né? Justamente, só que a vantagem é justamente que tu começa aquele percentual de margem líquida que antes representava, sei lá, 100 mil reais lá no final do ano, hoje representa 1 milhão de reais, né? Então, eu concordo totalmente que os níveis do jogo, eles mudam totalmente com o que tu tem que olhar. O que eu diria assim, para quem tá começando o negócio, né? A clínica... Quem se formou e tá abrindo o seu... Colocou o seu consultório ali agora. Perfeito. Seja um fisioterapeuta, seja um médico, seja um dentista. Claro, são modelos de negócios diferentes, com demandas e estruturas diferentes, mas tem várias dicas para eles, né? Tem várias dicas para esse negócio, e é importante tu entender a maturidade que tu tá, para tu não ter a gente chama uma overdose de dados que vai mais atrapalhar do que ajudar. Perfeito. Né? No caso do SaaS, eu já vou trazer para a realidade das clínicas menores, né? No negócio do SaaS, tem vários níveis de maturidade, né? Vamos só explicar um pouquinho pra galera claro. O que é o SaaS. Porque talvez algumas pessoas que estão não sabem o que é isso. Traduza pra nós. O SaaS, basicamente, é o software como serviço. São plataformas, né? Eu imagino que vocês contratem muitas plataformas, né? O Netflix não deixa de ser um software como serviço, né? A Data for Company, que é a minha startup, é um software como serviço. Tu paga mensalmente para ter acesso àquela plataforma. Um exemplo que geralmente o pessoal utiliza nas clínicas e consultórios é os prontuários. Exatamente. Prontuários médicos, prontuários de dentistas ali, o serviço de prontuário eletrônico, né? Então acaba sendo um SaaS também, porque ele vai pagando recorrente ali aquele valor por mês. Exatamente. Né? Daí tu tem SaaS que paga conforme o uso, tu tem o que é fixo conforme uma franquia que tu já tem para usar, né? Então são vários modelos. Perfeito. Mas no SaaS tem 1 milhão de métricas que tu pode controlar. Só que assim, para empresas que
faturam menos de 100 mil reais por mês, não faz sentido tu olhar métricas de... não faz tanto sentido tu olhar métricas de receita por colaborador, margem líquida por colaborador, margem de contribuição por... fatia de data de contratação de cliente, assim, tem uma variedade. Então, o que eu diria para a clínica que está começando? Tá sempre, obviamente, atento no faturamento, que isso a gente sempre sabe, né? O faturamento empresário... aquele dado que tá na ponta da língua. Tô faturando tanto, né? Comecei agora, tô faturando bem e tal, né? Então, beleza, o faturamento. Tu entender separar os custos fixos e os custos variáveis. Isso é desde, assim, do negócio... começou só tu mesmo, que não tem nenhum aluguel ainda, mas já tá pagando uma assessoria, já tá... Cara, vai... Nem que no início planilhando, não tem problema nenhum. Vai no Excel, né, que seja. Não tem problema nenhum. Começa no Excel, planilha. Isso vai te ajudar muito a tu ter o controle de quantos por cento, isso dali a gente chama isso de análise vertical, né? Mas quantos por cento do teu faturamento tu tá consumindo com custos fixos, né? Tá. E vai existir benchmark para tudo. Então tu vai depois em simpósios, em eventos, e tu vai de gestão que vão te dizer, olha, clínicas nessa faixa deveriam de estar com um custo fixo com percentual de mais ou menos tantos por cento. De tanto a tanto. Em relação ao faturamento, né? Obviamente, todos têm suas particularidades, mas tu sempre vai ter pelo menos um norte, né? Hoje em dia até o ChatGPT ajuda muito nesse sentido, porque ele vai pegar uma média nacional e vai conseguir te dar detalhado. Olha, o ideal seria tanto. Daí tu vai ver se está um pouco acima, um pouco abaixo, pode ajustar. Uma outra coisa que é muito importante entender para uma clínica pequena é a questão de ociosidade, né? O quanto do teu tempo... o quanto do total de horas que tu poderia estar vendendo, tu tá conseguindo de fato vender. Quanto a tua agenda tá ociosa ou não. Exatamente. Tá. Né? Se tá muito, se tá, na verdade, muito ocupada, tu tem que ver se teu preço tá correto, porque às vezes com ajuste na precificação, tu poderia atender menos clientes, com o mesmo faturamento e com mais margem. Isso, né? Esse é o ponto. E daí, só quero abrir um parênteses e não tirar o teu raciocínio. Quantas vezes eu converso aqui com médicos, profissionais que a gente está atendendo e a gente sugere, olha, vamos ir aumentando esse valor. Primeiro, a base deles, a gente não faz essa parte de gestão financeira, a gente não trabalha com isso aqui. Sim. A gente não dá orientação, porque a gente não tem conhecimento sobre isso. Mas a gente fala, olha, esse olhar aqui tu precisa ter. Essa tua consulta hoje, tu tá com uma agenda de um mês pra frente, poxa, tem algo errado. Então, assim, tá na hora de subir. Tem que subir. Se tu tá com uma procura tão grande, então começa... tem muita gente que tem 2 meses de agenda pra frente. Então, assim... Tá na hora de subir, precisa subir. Vai subindo aos poucos e vai testando. Vai ter queda? Vai ter queda de pacientes. Sim. Porém, entretanto, todavia, tu tá diminuindo o teu tempo, porque o que acontece? O profissional da saúde, ele vende o seu tempo, mas ele tem que ser inteligente e entender que o negócio dele, se ele depender, vai chegar num momento que ele vai usar todas as horas dele ali, toda a capacidade que ele tem, ele vai entrar num burnout, ele não vai ter mais... E aí, pra onde ele vai ir? O que vai acontecer? Então, ele tem um limite ali, que ele chega num limite, tá, e agora, o que eu faço? Eu tô ocupando todas as minhas horas da minha agenda. E aí, como tu vai crescer através desse olhar pra aumentar a tua consulta, mas tu vai também pensar em novas possibilidades, né, de outros produtos, de outras coisas dentro do teu modelo de negócio que tu possa ir agregando esse valor, né? Isso eu vejo que é muito pouco explorado, né? E pode ser explorado desde o início. Eu digo assim, requer uma maturidade já de ter uma carteira de clientes e tudo, mas tu pensar em produtizar os serviços, né? A gente sempre fala muito que a prestação de serviço, por ela ser às vezes muito aberta, muito atrelado ao valor hora, é isso aí, né? A venda de hora, receita, tem essa correlação direta. Quando tu consegue produtizar o serviço e tu tá vendendo o resultado final pro paciente, então, cara, ou seja um pacote de consulta, seja... Exatamente, tu vai realmente produtizando e escalonando, né? Não é escalando, é escalonando o serviço. Com isso tu consegue ter margens melhores, né? Ter também uma previsibilidade maior de receita, né? Isso tu pode começar
desde o início, né? Isso não requer uma estrutura gigante, né? Já tem que ter funcionário, colaborador e tudo. Não precisa. Tu pode começar desde o início já com essa mentalidade de produtizar pacotes, de produtizar serviços, porque isso vai te garantir uma previsibilidade maior e, consequentemente, também uma margem melhor lá no final, né? Por quê? Porque se tu tiver uma margem unitária na venda de um serviço muito boa, mas se tu tiver muito ocioso, cara, o detalhe do produto e de serviço, uma diferença grande que a gente sempre comenta, é que é diferente de uma venda de uma casa. A venda da casa, se eu gastei agora, construir uma casa para venda e a casa demorar para vender, tá tranquilo. Eu tô ganhando porque ela tá valorizando ainda, né? Claro, né? Supondo que eu não financiei e tal, mas eu construí, ela está valorizando. Se demorar 2 anos, ela valorizou um tempo, talvez, claro, eu perdi a liquidez durante aquele período, mas quando vender, eu vou recuperar com a valorização. A hora que não foi vendida, não volta mais. E isso ninguém lembra, porque a hora... Esse é um corte, ó, já. Não, isso é muito real, porque assim, a hora que tu não vendeu, seja na tua consultoria, na tua consulta, no teu atendimento, ela é uma hora que ela não foi vendida e nunca mais será vendida. Então, às vezes, é melhor tu e a única forma de fazer isso, né, é tu olhar antes, já prever como é que vai estar a tua ocupação de agenda e já fechar pelo menos 50%, 60% da agenda com pacotes. Perfeito. E trabalhar o variável com uma margem melhor, mas com uma quantidade menor, porque quem vai estar disposto a pagar mais, geralmente é uma fatia menor de qualquer forma. E tu lota a agenda, tu vai ter um resultado muito melhor em margens líquidas do que tu trabalhar 100% no variável e depender da galera te procurar, depender da galera chegar em ti, né? Então, esse é um ponto que a gente não pode esquecer. Uma baita dica. Baita dica. Meu Deus, Bruno. Eu tô pensando aqui que eu acho que a gente não vai conseguir conversar tudo que a gente tem pra conversar hoje num episódio de podcast, hein? Eu já tô pensando que tu vai ter que vir aqui outras vezes. Bom, legal. Como que tu percebe que a falta desse planejamento financeiro impacta na qualidade do atendimento, na experiência do paciente, assim? O que tu acha que isso pode influenciar? O que tu percebe na tua experiência aí? Eu acho que afeta em tudo. Acho que afeta em tudo por conta de que a simples questão da precificação, se mal pensada, se mal formados os teus preços, tu vai ter que atender mais gente do que tu precisaria. Boa. E, consequentemente, tu vai ter que acabar... E não tem outro... Na prestação de serviço, sempre vai pesar mais para um lado da balança. Então, assim, se tu vendeu com preço ruim, com preço errado, né? O preço errado é o preço ruim. Se tu vendeu com preço errado, tu te comprometeu com a entrega da mesma forma com que tu vendeu com preço bom. Então... Isso aí, é o teu nome lá, é a tua empresa que tá em jogo. Exatamente, tu tem 2 escolhas. Ou tu... tudo bem, fiz um mau negócio, mas vou prestar um baita serviço para quando houver uma renovação, eu consigo reajustar e ele perceba o valor do serviço prestado. Ou tu tem a opção de, e o que muita gente faz, tipo, eu não tenho nem escolha, eu me comprometi com muito mais do que eu poderia, eu vou ter que atender de qualquer jeito, né? E na área da saúde a gente sabe que acontece muito, né? A área da saúde parece que ela tem uma licença poética para atrasar 1 hora para atender. Não, e fora que isso entra muito a questão do atendimento via convênio, né? Total. Aí a gente entra nessa seara. Então, assim, o que acontece? Hoje, o profissional da saúde, quando a gente está falando a maior parte médica, ele tem uma grande questão. Ele se forma, então, na sua graduação e tal, e aí ele vai ter que optar por fazer plantões. Digamos que ele já está com uma residência ali finalizada, né? Ele vai para atender plantões, ele vai atender em algum consultório que ele vai alugar, numa clínica que já existe, ele vai abrir a dele, mas aí ele vai precisar de capital para isso, né? Só que daí, digamos que ele vai abrir a dele e que ele tenha capital. Ele chega, ainda tem muitos que têm esse pensamento, coloca sua mesinha lá, veste seu jaleco e se senta. E aí ele fica pensando, opa, e agora? Cadê os pacientes, né? E o que acontece? Muitas pessoas acabam
cedendo, entrando no convênio médico, no convênio, nas operadoras de plano de saúde, em função de que essa operadora vai trazer agenda, vai gerar demanda para ele, né? E ele acaba achando isso muito mais fácil, né? Não, peraí, então eu vou pagar a joia lá, vou pagar o valor que eu preciso pagar mas eu vou ter a demanda, né? O paciente está chegando. Só que daí ele não percebe que ele não vai estar entregando uma qualidade nesse serviço, ele não percebe que ele vai ter que atender de 15 em 15 minutos, porque tem que tocar a ficha mesmo. E ele, não, mas eu vou fazer assim mesmo, porque agora eu tô precisando de grana, eu financiei lá a faculdade, ou eu entrei numa casa lá que eu financiei também, eu entrei em alguma conta grande, porque geralmente isso acontece, e eles têm que pagar e eles entram em desespero e não, vou lá. É muito mais simples, é muito mais rápido, ao invés de estudar sobre gestão, estudar sobre marketing, olhar para isso, se dedicar em outras coisas, outras questões relacionadas ao seu negócio, e aí acabam entrando numa furada, digamos assim. Eu também não posso falar que é uma furada, porque vai depender muito do que tu quer, da tua proposta de valor, né? Mas eu vejo que cada vez mais está indo para esse lado de entregar uma melhor experiência. Para tu poder entregar uma melhor experiência, tu precisa gerar mais receita, tu precisa olhar para isso. Tem mais. Senão tu vai ser uma clínica popular. Um olhar popular, e daí tu não vai conseguir tu vai ter que ter muita demanda para conseguir ter o lucro daqui a pouco que é necessário. Então é o entender antes, o que eu quero, né? Para onde eu tô indo, e não ir só conforme a manada e do tipo assim, não, mas eu vi que o meu colega fez isso, então acho que tá tudo bem, e nem olha, e nem estuda para isso, né? Eu vi que tu tá anotando aí, tem muitas coisas pra gente falar sobre isso, né? O que tu pensa sobre? Não, tem bastante coisa. É que assim, o médico, né, o profissional da área da saúde, na verdade, por ser autônomo, né, e mais do que qualquer outra profissão, mais do que qualquer outra área, ele tem que se ver como empresa, mesmo que é só ele. Ele tem que se enxergar como empresa, porque empresa se preocupa com geração de demanda, né, e isso foi uma coisa que eu anotei aqui. Qualquer negócio que, e daí, sabendo que todos os médicos, né, todos os profissionais da área da saúde são uma empresa, eles precisam automaticamente se preocupar com a geração de demanda. O cliente, ele não aparece. Uhum. Ele não aparece. Ele não vem do nada, ele não cai do céu. Não cai. E aí, agora cai muito menos com a realidade que a gente tem hoje, com o mercado que a gente tem. Não, e gera uma frustração muito grande, porque como em qualquer área, tu tem aquela visão de que, nossa, mas profissional tal, já tá há tantos anos na área e ele faz quantas cirurgias, né? A gente tá muito agora na área por conta da maternidade ali, a gente tá na gestação da Nicole, a gente tá muito vendo a realidade dos obstetras ali. Nossa, cara, sei lá, faz umas quantas cesáreas por dia e tudo. Mas do mesmo ponto que a gente sabe que tem muitos que não tem uma, tipo assim, por conta justamente de já não ser conhecido. Então, o mercado que ele exige esse reconhecimento para tu gerar demanda. Exato. Ou seja, enquanto tu não criou o teu branding ali, não criou a tua marca, tu vai ter que procurar alguém para te ajudar nisso. Não existe mágica, porque essa geração de demanda, existe uma relação muito forte de confiança com a área da saúde. Dificilmente eu vou num profissional que eu ainda não conheci, assim, muito difícil mesmo. E eu só vou ir se realmente ele me impactar de alguma maneira, para eu dar a chance de eu conhecer ele e poder confiar. Eu tô falando Bruno na física agora, Bruno na pessoa física. Para eu dar a chance de conhecer um profissional da área da saúde novo, que não me atende, ele vai ter que me impactar de alguma maneira. Não vai ser com um criativo feio nas redes sociais, não vai ser de qualquer jeito, porque senão eu não troco, ponto. Eu tô falando da minha saúde. Eu, como empresário, não vai ter nada que vai valer mais do que a minha saúde, porque senão eu não entrego o resto, né? Então, esse é o primeiro passo. Tu vai ter que chamar a atenção de alguma maneira e chamar a atenção de uma maneira positiva. E de uma maneira que gere confiança. Total. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Exato. Esse é o principal ponto, né? Porque eu vejo que daí o pessoal, eu vou... eu acho que tu trouxe a jornada mais comum possível ali, que é o pessoal vai pela manada, né? E assim, se tu tem uma operação que foi pensada
por um atendimento mais popular, que o cara montou um modelo de negócio baseado nisso, ele já montou, inclusive, conseguiu posicionar a clínica num lugar estratégico, negociou um baita aluguel lá, fez uma operação pensada para isso. Mas não é a realidade. O pessoal monta uma clínica top, muito legal e tudo, e tem que estar preenchendo a agenda com algo que não dá margem nenhuma. Exatamente. Né? E acha por quê? Porque o que acontece? Isso já está acontecendo nesse profissional. Hoje em dia, cada vez mais, a gente tem faculdades de medicina. A gente está acabando entrando, mas isso se reflete nas outras profissões também. Sim. Cada vez mais esses profissionais estão sendo despejados no mercado. A gente pode falar isso porque a gente tem muitas faculdades hoje. E eles vêm com pouquíssimas qualificações, pouquíssimo conhecimento sobre, de fato, negócio e tudo mais. E eles percebem que, poxa, eu vou precisar fazer alguma coisa, né? E eles chegam despreparados para esse mercado. E aí, então... Cara, o que eu vou fazer? Eu vou ir nesse efeito manada, né? Então, é muito mais fácil seguir por esse caminho do que daqui a pouco se dedicar a estudar. Construir marca. Por quê? Por que ele vai fazer? Entende? Se ele não entende isso, ele precisa entender, ele precisa aumentar esse nível de consciência. Total, eu concordo com isso. Eu acho que não tem problema de tu, inclusive... estipular, olha, mas tudo que é planejado faz sentido, né? Porque daí quando tu... Vamos lá, para fechar essa minha conta aqui, né? Para fechar o tanto de faturamento que eu preciso para sobreviver empreendendo, eu preciso faturar tanto. Cara, não tem problema eu estipular uma faixa que vai vir de plano de saúde. Cara, olha, esse percentual aqui eu quero atingir com plano de saúde. Esse percentual aqui eu quero atingir no particular, mas para eu atingir no particular, ele não vai vir de graça. E isso tu pode montar, inclusive, um plano para isso, né? Olha, 2025 eu tô atendendo, mas aí já começa uma dor gigante, porque 2025... Quantos por cento do atendimento tu tá fazendo com plano e sem plano? A pessoa já não sabe, né? Sabe esse dado. E se tu não cadastrar no teu sistema de gestão linhas diferentes de receita, mas geralmente o pessoal só sabe quanto faturou, né? E inclusive não sabe nem o prazo médio de recebimento do que foi atendido por convênio. E que é o grande dodói, né? Não, quando a gente entra em prazo médio de recebimento, depois a gente pode entrar mais nesse detalhe, porque daí quebra por causa de fluxo de caixa. Mas, gente, eu tô atendendo o dia todo, cadê o dinheiro? Grana. Exatamente. Não deu nem tempo de pingar, por quê? Os planos de saúde têm uma operação financeira por trás, né? Então, onde está o dinheiro, inclusive, é ali, né? Uhum. Então, se tu não montar justamente em 2025, eu vou começar atendendo 80-20. 80% dos atendimentos são convênios, 20% particular. E, cara, eu vou botar uma meta trimestral de subindo 10% das minhas particulares. Só que eu sei que esses 10%, eles não vão vindo nada. Só qual que é o cálculo que tu tem que fazer? Esses 10% que tu tá pensando em ganhar, né? Esses 80% que estavam num convênio que vão virar 70%. Uhum. Esses 10% aqui, o faturamento e a margem que tu vai ter dessa diferença, ela é grande. Ela não é uma margem pequena. Então, se tu pegar e antecipar esse investimento, com uma agência, com uma consultoria estratégica, com um posicionamento, para tu chegar naquele trimestre com aquela demanda gerada já, se tu antecipar, tu vai ver que o retorno de investimento disso é palpável, é real. Só que o pessoal não planeja essa virada, né? O pessoal pensa, eu vou começar a contratar, eu vou contratar alguém aqui e eu já quero o ROI no mês 2, senão acho que não vale a pena, só que ninguém olha o quanto que tu ganhou de dinheiro e margem fazendo essa virada, né? E daí depois, no terceiro trimestre, eu já vou estar com 60-40, né? E a minha meta de finalizar o ano é 50-50, né? Então, tu começar a fazer esse plano, né? Porque tu olhar para isso, né? Total. À medida que tu vai aumentando os teus particulares, tu pode desenvolver um programa de indicação ali dentro. Ih, daí tem N formas. Exatamente. Daí tu pode ir abrindo de várias, tu vai construindo o que a gente fala dentro da geração de demanda, que são os canais de aquisição, né? Tu não precisa ter um canal exclusivo de tráfego pago. Pode ter canal de indicação, tu pode ter canal... daí são vocês muito melhor que eu. Vários, né? Vão poder indicar vários. Mas é isso, sabe? É tu ser intencional e planejar essa migração de percentuais de receita para que tu não dependa só do convênio. Exatamente. Porque se tu não fizer nada... Vai ser sempre assim.
Não existe almoço grátis, não existe milagre. Não. A gente precisa entender que se tu não olhar para o teu negócio de forma intencional, não estudá-lo, não perceber isso, tu vai ficar sempre nessa. Tu vai até quando nisso, né? Então, assim, poxa, se não tiver uma atitude minha como empresário, como dono disso aqui, não vai haver diferença, vai estar sempre na mesma. E o que eu percebo, às vezes, eles nem sabem dessa possibilidade. É um conhecimento tão raso sobre isso. E quando eu começo a entrar nesse mundo e falar para eles, não, mas tu sabia que isso aqui pode acontecer? Tu sabia que tu precisa separar a tua conta de pessoa física e de pessoa jurídica? Esses dias eu tava com um profissional aqui e essa pessoa me falou, é verdade, eu preciso fazer isso, nossa, eu vou fazer isso. Uma coisa tão básica quando a gente fala em gestão financeira, né? Um risco. E o mais louco é que o pessoal acaba pagando essa conta em impostos, né? No imposto de renda, e daí tu cai numa malha fina. Tu tem uma série, assim, tipo assim, no final do dia, a ignorância, no sentido de não buscar o conhecimento, né? No sentido, nesse sentido, ela custa muito caro. Custa. Né? Ela custa muito caro, então... E aí aqui a gente traz dados para dizer isso, né? Que de fato, caro. Custa muito mesmo, caro. Né? Custa muito caro. Tu ser informal hoje é a bandeira que eu mais levanto. O custo da informalidade ele é muito alto. A gente atende muita empresa no Brasil que... vamos plugar o BI no teu sistema de gestão? Vamos. A gente pluga e tá um caos. Por quê? Porque na verdade... é a secretária que está lançando tudo. Mas a secretária, ela foi formada, teve um treinamento. Não, ela tá fazendo quando dá ali, né? Tá até uma semana atrasado os lançamentos aqui, mas ela disse que no final do mês vai fazer. Tá. Exato. E daí o BI não tá batendo, mas o BI não tem nem como bater. Aí não tá funcionando, né? O negócio lá. Aquele negócio que eu contratei não tá funcionando. Não funciona, não, porque Mas, gente, da mesma forma que a gente, como os consumidores da área da saúde, não deve procurar qualquer profissional para fazer, para cuidar da gente, né? Na área de gestão é a mesma coisa, né? Hoje a gente fala muito do trabalho de BPO financeiro, né? Fale mais sobre isso. Isso é bem legal. O que significa, o que é, o que faz? Isso é muito legal porque é uma área que ela está em ascensão. Fora do Brasil ela já é amplamente consolidada já. Que o BPO é uma sigla para Business Process Outsourcing, que basicamente é terceirização de processos. No Brasil, o BPO financeiro está crescendo quase 30% ao ano, assim, então é uma taxa muito grande. O que se entendeu? Que não faz sentido tu ter uma pessoa que não entende do financeiro ou o próprio empresário investindo tempo fazendo o financeiro da sua empresa, né? A menos que já tenha estrutura para ter a sua área financeira e tudo mais, mas não faz sentido e a grande massa, 70% das empresas do Brasil são PMEs, né? Então, não tem, às vezes, a estrutura do financeiro. É justamente a secretária que tira o tempo e faz. Ou o próprio médico, mas daí ele vai deixar de fazer um atendimento, deixar de fazer uma cirurgia para olhar para o financeiro. Será que isso vale a pena? Não, o custo de oportunidade disso. Imagina, o custo de oportunidade disso é absurdo, né? Então, e aí que entra essa oportunidade. Aí que entra o tal do BPO financeiro. Tem profissionais e profissionais. Hoje a Data for Company ela vende mais de 80% para BPO financeiro e eles oferecem o software para os clientes finais. Né? Porque a gente entende que o BPO financeiro ele é especialista naquilo, ele conhece o sistema de gestão, ele lança as categorias certas. Então, quando ele chega dentro da clínica, ele diz quais são as linhas de receita. Como assim linhas de receita? Sim. Quanto você atende de convênio? Tantos. Existe uma meta para isso? Vocês estão querendo diminuir? Eu estou falando do BPO estratégico, assim como qualquer área tem profissionais e profissionais, mas deveria de ser assim e muitos são, né? Tá. Quanto tu espera faturar com isso? Ele vai fazer um planejamento orçamentário para ti, primeiro das receitas, né? Existe alguma outra fonte? Também ganho com cirurgias. Legal. Então, cirurgia é uma linha de receita separada. Tá. Por que é importante tu analisar separado? Porque na análise vertical, tu vai conseguir saber quanto que aquilo está representando em percentual do faturamento total. E já consegue planejar, olha, se eu estou pensando no futuro em parar de fazer cirurgia,
Hoje, o ano está representando 40% de toda a minha receita, está representando 80% da minha receita. Não tem como. Então, tu já consegue ter uma previsibilidade estratégica sobre ações que tu vai fazer no futuro. Então, ele vai montar isso aí. E nas despesas e custos, ele vai fazer a mesma coisa. Vamos lá. O que a gente vai gastar com aluguel esse ano? Tá com previsão de trocar de local? Não tá com previsão. Então, beleza. Então, é isso aqui. Ele vai prever ali um reajuste do IGPM, tudo. Ele já vai prever tudo para ti. E vai montar esse planejamento orçamentário. A vantagem é que ele vai usar sistemas, né? Como o nosso, como sistemas que vão ajudar ele a gerar alertas. Olha só, a gente previu gastar com custo fixo esse valor. Passou. A gente está gastando X% a mais do que a gente previu. Isso aqui vai dar um impacto em margem líquida final do ano, que iria para o teu bolso, de, olha, no momento de 40 mil reais, né? Mas por quê? Foi feito algum investimento? Entrou alguma coisa de variável que não tá... Não, foi um reajuste que a gente não previu. Foi uma taxa do convênio que não estava nos planos e a gente faturou menos do que deveria ter faturado, né? Então, os números, eles contam muito mais do que a empresa dando lucro ou prejuízo. Não, eles contam se o convênio continua sendo rentável ou não, né? Porque... E aí consegue enxergar. Isso aí. De fato, o que está acontecendo dentro da empresa. E pensa que o BPO, ele está trabalhando exclusivamente com isso. O BPO seria uma forma, a gente pode dizer, um consultor financeiro? Sim. Tá. Sim. Ele vai te mostrar esses caminhos ou ele vai executar também? Ele vai operar para ti. Ele vai operar. Ele vai operar para ti. Então, ele tem acesso às contas bancárias, ele tem acesso ao sistema de gestão. Sempre, como é um trabalho que é muito feito hoje remotamente, né? Geralmente ele vai precisar de uma interface, que daí sim pode ser a secretária, pode ser quem está lá no dia a dia, e ela vai ter a orientação de lançar as informações. Mas ele é quem vai catalogar isso tudo, ele vai categorizar, vai fazer o que a gente chama de rateio, que é muito importante. O rateio, ele é fundamental, porque no rateio é que tu vai definir. Olha, por exemplo... A gente está comprando um carro para a clínica, né? Só que esse carro, ele vai ser usado X% para uma área e X% para outra área. Sei lá, a gente tem vários profissionais da área da saúde e eu quero fazer o rateio desse veículo para eu apropriar o custo no lugar certo. Não é justo eu vou comprar todo o ativo, vou apropriar ele 100% no meu centro de custo, sendo que outra área vai usar tanto quanto eu e o meu orçamento ele vai ser prejudicado por isso. Então, o BPO vai fazer isso, vai colocar no sistema correto, tu vai saber o custo real, né? Ou a folha de pagamento. Eu divido a secretária com outro médico. Cria um departamento para cada médico e tu sabe quanto que definitivamente ela custou para tua operação. Então, o rateio ele ajuda muito a tu ter a visão do custo real da operação e não aquele custo. Ou o que o pessoal faz muito o contrário. Eu uso um recurso que eu deveria estar pagando, sabe? Tipo assim, eu tô numa clínica e não tô pagando, por exemplo, não sai da minha empresa o pagamento da luz porque o outro médico paga, vamos dizer, né? Só que daí eu tenho uma margem que não conta toda a história, porque se eu tivesse num lugar onde eu fosse pagar tudo, meu custo seria outro, minha margem seria diferente, minha precificação tá errada. Então, uma coisa impacta muito na outra. Totalmente, né? É muita coisa. Bom, eu já fui avisada pela equipe aqui que a gente já tá com um tempo curto, mas eu preciso ainda te fazer... A gente tem que ter 2 encaminhamentos aqui ainda. Eu quero que a gente ajude de uma forma bem prática. Como que tu percebe que as clínicas podem estruturar um fluxo de caixa mais saudável, assim? Na tua visão, como que tu enxerga isso? Perfeito. Fluxo de caixa, basicamente, é... Vamos primeiro teorizar. O que significa fluxo de caixa? E como ser mais saudável? Excelente. Fluxo de caixa é a disponibilidade do dinheiro dentro da tua operação. Tu ter o dinheiro na conta do banco ali. Exatamente isso. Tá ali disponível para tu pagar a conta, para tu não ter que depender daquela consulta para pagar o boleto lá do teu equipamento. Pra gente entender fluxo de caixa... Muito isso. Sim, a coisa mais comum que tem é isso. Pra gente entender fluxo de caixa, eu não vou entrar, mas é importante entender a diferença entre caixa e competência. Competência é a data que tu prestou o serviço. Caixa é quando caiu o pagamento, né? Então, competência é emissão,
caixa é a data de pagamento. Que entrou o dinheiro. Que entrou de fato o dinheiro no teu caixa. Tá. Isso pode ser totalmente diferente. Exato. Porque no convênio é um exemplo que tu presta o serviço num mês e tu vai receber isso com base no teu acordo com o convênio X meses para frente. Perfeito. A competência foi janeiro, data de pagamento ou foi parcelada, consulta no cartão de crédito, enfim. Isso é muito importante entender isso. Tá. O que é o mais importante no quesito disponibilidade de caixa? Primeiro, entender se na competência tu tá tendo lucro. Isso é o mais importante. No mês. Isso aí. Tá. Isso é o mais importante. Porque se tu tá com uma precificação incorreta, se tu tá com uma estrutura de custo muito alta, tu já tem que saber no mês se deu lucro a operação ou não. Então isso é o principal. Agora, pro fluxo, para tu não faltar caixa, para tu garantir que... Porque daí, muitas vezes, tu tem lucro na competência, mas o dinheiro ainda não chegou no caixa. Tá. Daí o que é importante tu entender? Prazo médio de pagamento e recebimento. Olha só. Porque no PMP e no PMR, que a gente chama, no prazo médio de pagamento e recebimento, é onde tu vai controlar em quantos dias o dinheiro está saindo da tua conta e quanto ele está demorando em média para chegar na tua conta. Então, muitas vezes a gente não negocia com o fornecedor. A gente não... Nem preço e nem prazo. E o principal, muitas vezes, não é nem o preço. Porque se eu conseguir, sei lá, eu estou comprando insumos para as minhas cirurgias, vou pagar 100 mil reais. Muitas vezes, dependendo da rentabilidade do teu capital, é mais vantagem tu pagar os mesmos 100 sem desconto nenhum e pagar em 12 vezes do que tu pagar 90 e pagar à vista. E isso é um cálculo que... Porque sempre que a gente ouve, se pagar à vista é 10%. Vou pagar Enche os olhos, né? Então, aí vai se descapitalizar. Total. Tá. Total. Por quê? Porque o que tu vai ganhar com o dinheiro, com ele estando no teu caixa, de não precisar pegar capital de giro, porque os juros do banco vai ser muito maior que os 10% que tu economizou na compra, muito maior. Então, esse simples jogo... É o pensamento, o raciocínio, né, Bruno? Esse é o raciocínio. O simples jogo de tu cuidar qual que é o teu prazo médio de recebimento e pagamento vai garantir com que tu não tenha um efeito tesoura no teu caixa, que a gente chama, que é quando as tuas despesas já estão cruzando a linha da receita ou seja, as despesas que vinham de baixo estão cruzando e as receitas estão diminuindo e, consequentemente, tu vai ter problema com caixa. Tu vai ter que daí recorrer ou a um capital de giro no banco e daí a taxa que tu economizou, às vezes, comprando equipamento para clínica, que eles te deram, às vezes, sei lá, 10, 15% à vista, às vezes nem dão, né? A gente quer, eu prefiro porque eu não quero ter nenhuma conta, né? E daí isso aí tu te afundou, né? A gente escuta muito isso, é verdade. Tá, então a gente tem essas duas grandes posições, né? Olhar para competência e olhar para fluxo de caixa. E aí tu trouxe dados bem relevantes e dicas bem importantes aí. Eu acho que esse podcast a pessoa vai ter que eu acho que eu vou fazer até uma edição depois dela anotar isso, pegar um papel e caneta e tá anotando, porque tem muito dado importante aqui. Muito, é uma aula mesmo que tu tá dando para nós. Capaz, que isso. Bom, assim, a gente tem um quadro aqui dentro do 981 Cast que se chama 981 Pergunta, tá? É bem simples. O que significa? São 9 perguntas respondidas em 8 segundos através de uma palavra, tá? Tá, beleza. É simples, mas eu quero aqui deixar de conhecer um pouco a gente vai misturar. Eu quero conhecer um pouco o Bruno, pessoa física, e aí um pouco mais desse Bruno PJ aí, tá? Bom... Primeira pergunta, então. Eu vou contabilizar aqui nas minhas mãos mesmo, segundos, tá? Bem fidedigno. Um livro pra ti. A Meta. De quem? Goldratt. Tá. Depois eu quero saber mais sobre isso. Um nome. Nicole. Gestão financeira de uma empresa significa? Coisa mais crítica que tem. Crítica, então, pode ser? Crítica. Um hobby pra ti. Tocar violão. Olha. Empreender é? Desafiador. Olha aí, nem comecei a contar. Sexta pergunta. Para ter uma boa gestão financeira precisa? Dedicação. Tá. Sétima pergunta. A principal diferença entre gestão financeira e gestão financeira inteligente é? Dedicação. Dedicação também, repete. Talvez eu trocaria para conhecimento. Tá, ok.
Família pra ti é? É amor. Amor. E a nossa 9ª pergunta, o que tu mais gosta dentro do teu dia a dia? Dinâmica. Dinamismo, dinâmica. Dinamismo seria. Não tem rotina então pra ti? Não. Como que é a tua vida hoje, da correria do teu dia a dia? Essa vida de startup, né, ela é muito corrida, né, a gente hoje tem colocado, acho que mensalmente, mais de 200 clientes todo mês novos dentro da plataforma. Fala sobre números e quem são hoje os teus principais players de mercado, os teus principais clientes, conta um pouquinho para nós. Hoje a gente tem estamos já chegando em 1.500 empresas já atendidas no Brasil todo. Dentro desse tão pouco, 18 meses. 18 meses de operação. A gente foi investido ano passado também, então esse ano a gente está expandindo muito a operação em termos de tecnologia, a gente está entrando com novas funcionalidades e o time também está crescendo bastante, né? A gente atende múltiplos segmentos, saúde é um deles, né? E dentro da área da saúde, o que tu poderia contar para nós? Se tem como, não sei. Dentro da área da saúde, a gente atende BPOs que atendem exclusivamente a área da saúde, né? Um deles, inclusive, atende o grupo da Natalia Beauty e é uma operação extremamente complexa, grande, com volume, assim, um volume de quem é do digital, então é um volume muito grande. Né? E a gente tem outros grandes players também, que são clínicas que a gente às vezes não conhece. A gente que não é da área, né? Que não conhece o nome, mas tem, cara, números impressionantes, tanto de margens quanto de faturamento, assim, né? Então, a gente percebe que é uma área que tem um volume de receita muito grande, tem um potencial de melhoria, com ajustes de performance, tirar uma margem líquida muito melhor, que isso significa dinheiro no bolso. Pequenos ajustes na rota. Pequenos ajustes na rota que no final do ano, assim... dá uma diferença gigante. Uma diferença gigante direto na última linha, que é o que vai para o bolso do empreendedor, né? Então, tem muita oportunidade na mesa, né? Muita. E não está sendo vista, assim, que está começando a ser vista, tu percebe, porque esse mercado está crescendo, mas ainda tem um mar, né, um oceano de oportunidades. A gente sempre fala, na Data for Company, e assim, não é balela, a gente não começou mesmo, a gente nem começou, porque é um assunto que, por ser um assunto mais técnico, às vezes as pessoas não querem entrar por achar que é difícil. Mas não necessariamente é difícil. É níveis de maturidade. Tu pode começar com o básico, que quando tu vê o dinheiro na última linha, tu vê o quanto que valeu aquele esforço e tudo mais, se torna um vício de tu avaliar a performance. Tu vai começa, e se eu negociar o meu aluguel para fazer tal coisa aqui, quanto que isso vai melhorar a minha margem final? E se eu trabalhar tal coisa com parceria e não internalizar para dentro do consultório? Então são várias coisas que tu vai ajustando e para quem começa não para mais, porque eu digo, acima de tudo, o profissional da área da saúde, ele é um empresário. E não pode negar isso. E se você não quiser assumir essa responsabilidade, contrate alguém que assuma e contrate alguém bom para fazer esse trabalho. Mas delegue isso. Não delegue de forma alguma, porque é para isso que tu tá trabalhando. No final do dia, obviamente, com o propósito que a gente tem dentro de cada um da sua área, mas, a última linha é o que importa, senão tu tá sendo um empregado de luxo dentro da tua própria clínica, né? Nossa, baita frase essa. Não seja um empregado de luxo dentro da tua própria clínica. Exatamente. Olhe para ela, né? Se dedique a ela, porque afinal de contas, é ela que vai te trazer retorno, é ela que vai fazer com que tu cresça. E claro, vai depender muito do que tu quer, né? Do que tu tá olhando, para onde tu tá olhando, né? E eu tenho uma dúvida. O profissional da área da saúde, as clínicas, consultórios, ou o profissional diretamente, pode contratar a tua solução ou não? Ou tem que sempre ser através de um BPO? Hoje a gente está trabalhando muito via canal de parceiros, que é o BPO financeiro. Então hoje a gente, quando chega um profissional, não só da área da saúde, mas já que a gente está dando exemplo, a gente indica BPOs financeiros especializados para fazer a ponte. Que legal. E mais de uma opção, BPOs com entregas de excelência. Por isso que dentro do nosso canal a gente está já atua assim com parceiros diamante, parceiros ouro, parceiros bronze, que a gente já consegue chancelar as entregas dele de acordo dos resultados. Com o quanto que eles entregam, não o que entregam de venda para nós, mas o quanto
de acuracidade nos dados do ERP eles têm, vários fatores que a gente leva. Vocês têm ali níveis de critérios. A gente tem feito muito o que a RD fez com as agências, a gente tem feito muito forte com os BPOs financeiros. Legal. Que incrível isso, Bruno. Nossa, entender um pouco mais sobre o teu negócio, até porque eu ainda não tinha entendido, né? É fantástico, assim, né? É incrível ver o quanto vocês estão evoluindo e o quanto tem de possibilidades, né? Não só falando do teu negócio, mas o quanto de conhecimento tu entregou hoje também aqui para o nosso público. Nossa, foi incrível realmente. E pra gente finalizar, eu queria que tu deixasse uma reflexão final, assim. Se tu pudesse dar um conselho, né, financeiro para qualquer dono de clínica, para qualquer profissional da área da saúde, qual seria esse conselho? Primeiro, se é um único conselho. É primeiro não. Então, invista tempo, invista o tempo e dedicação para conhecer o modelo de negócio, porque é o que tu vai trabalhar todos os dias da tua vida enquanto estiver empreendendo na área. Então, às vezes não, sempre a direção certa ela vai importar mais do que a velocidade. Então, todos os exemplos que a gente deu do convênio, do particular, das margens, entende o teu modelo de negócio. Sabe quais alavancas que aumentam tua margem, aumentam tua rentabilidade e o resto é consequência. Porque tu entendendo bem o modelo, tu vai saber quanto que tu pode pagar com isso, quanto que tu não pode pagar com aquilo. Então, dedique tempo e esforço em entender o teu modelo de negócio. Depois os parceiros certos vão aparecer, as coisas vão acontecer muito melhor, porque tu entendeu como que tu ganha dinheiro. Entendeu a lógica. Depois a coisa vai fluir. Exatamente. Nossa, minha cabeça tá aqui, aquele emojizinho, sabe? Do explosão, assim. Meu Deus, tem muita coisa pra gente falar. Bruno, já faço aqui o convite oficial de novo. Eu quero que tu venha aqui pra um segundo podcast. Legal. A gente precisa muito conversar mais sobre isso, explorar mais. Tem N coisas, a gente pode falar mais sobre precificação, a gente pode falar mais sobre essa questão de convênio particular, Meu Deus, tem muitas coisas aí do quanto a gente pode ajudar esse profissional, né, da área da saúde e eles entenderem um pouquinho mais, porque isso entrega muito valor para eles de fato, né? Então quero te agradecer mais uma vez ter estado aqui conosco, foi incrível realmente, tô falando de coração. Foi um aprendizado tanto para os nossos espectadores ouvintes como para mim também. Eu aprendi muito hoje contigo aqui. E, enfim, te agradeço aí o teu tempo e tu ter aceitado o nosso convite. E eu que agradeço. Então, gente, muito obrigado. E no que precisar, fico sempre à disposição para ajudar o máximo de empreendedores aí na jornada financeira de seus negócios. Com certeza. E trazer mais dinheiro para o bolso, né? Que no final das contas, todo mundo quer isso, né? A gente não pode negar, né? Com certeza. Isso é importantíssimo. E para ti que estava conosco até agora, o meu muito obrigado. Muito obrigada. Eu tenho certeza que tu curtiu muito esse episódio, tu deve ter aprendido muito. E se tu não pegou o papel e caneta, volta ele lá, anota, escuta de novo, vê de novo, porque olha, tem dicas preciosas e dicas que valem ouro pro teu negócio crescer ainda mais. Não esquece então que a gente está no Instagram, @981, estamos no YouTube, @981 também, no TikTok, e por lá no TikTok e no Instagram a gente coloca os principais cortes dos nossos episódios, então esteja sempre por dentro. E eu quero pedir uma coisa para ti hoje também, que eu nunca peço, mas eu quero pedir. Vai lá no Spotify e deixa 5 estrelinhas para nós. É super rápido, isso vai ajudar a gente muito, muito, muito mesmo, e com certeza vai trazer cada vez mais aí esse conhecimento para a área médica, para a área da saúde que a gente atende aqui, e cada vez mais a gente vai tornar esse público consciente sobre negócios da área da saúde, né? Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981 Cast Negócios em Saúde. Até o próximo episódio.